Gênesis, capítulo 2, versículo 9, e depois vamos a outros textos. Hoje vamos ler uma boa porção de textos. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Só pedir para baixar o microfone. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: O Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam duas árvores. Então, aquilo que eu vou partilhar hoje eu chamei de o conto de 4 árvores. Nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Então, nesse jardim estavam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, a árvore da vida e uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gostava de vos convidar a ficarmos de pé, aqueles de nós que podemos. Quem está connosco pela primeira vez? Quem é que nos visita? Quem é que está aqui pela primeira vez? Bem-vinda. Prazer recebê-lo. Daqui, bem-vindo. É um prazer também recebê-lo. Quem está aqui ao lado é a primeira vez? Não? Mais ninguém? Eu gostava que nós dessemos uma salva de palmas às nossas visitas. Bem-vinda também. Como nós gostamos de fazer, sabem o que a Bíblia diz? Uma das coisas que a Bíblia diz é, quando o apóstolo Paulo ele escreve as cartas, uma das coisas que ele diz é: cumprimentem os irmãos, e depois há uma expressão que nós não usamos, com um ósculo santo. Ninguém diz, olha, uns ósculozinhos aí para casa. A minha mãe mandou-te um ósculo. Se alguém dissesse, a minha mãe mandou-te um ósculo, eu não sei quem. Mas o ósculo é um beijo. Então há esta maneira de nos cumprimentarmos uns aos outros. Naquela altura era um beijo santo. Nós aqui na Jubileu, nós também damos beijinho, mas nós também somos adeptos do abraço. Nós gostamos de dar abraços. Não sei se já repararam, nós somos aqui a igreja. Há um amigo meu que tem uma igreja que se chama a Igreja do Amor. Sabiam? A Igreja do Amor. Nós um dia, quem sabe, a gente muda de nome e é a Igreja do Jubileu Abraço. Mas, antes de nós partirmos aqui para a pregação, eu gostava que nós pudéssemos dar um abraço santo, um abraço bom, a uma pessoa qualquer, a pessoa mais necessitada de um abraço que tu encontrares. Tu possas dar um abraço e tu possas dizer, como o pastor disse, bem-vindo a casa. Vamos sempre nos nossos lugares para cumprimentar alguém, as visitas, seja quem for. E aqueles que estão a ver lá em casa podem dar um abraço aí quem está ao lado aí no sofá. E diz bem-vindo a casa, já estás em casa também. Vamos chamando os nossos lugares, vamos aprender a palavra de Deus mais um pouco. Então, vamos. O ponto de 4 árvores. Nós já entendemos então que havia um jardim. Deus cria um jardim e nesse jardim ele coloca 2 árvores. A árvore da vida
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Gênesis 3:22, permitam-me só estar a ler, escusam de abrir, vão ser muitos versículos. Mas então nós já entendemos, existem duas árvores, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Então, versículo 22, capítulo 3 de Gênesis, diz: então declarou Yahweh, Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Ou seja, Eva comeu do fruto proibido, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu, deu a Adão, Adão comeu também, e eles desobedeceram a Deus. Então Deus diz, então declarou Yahweh, Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a mão e coma do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Imaginem que Adão e Eva, quando eles comem da árvore do conhecimento e do bem e do mal, eles ficam com o conhecimento acerca do bem e do mal, mas um conhecimento distorcido. Porque o único ser que pode realmente entender o que é o bem e o mal é o próprio Deus. Então, quando Deus proíbe o homem de comer daquela fruta, não é por capricho, é porque Deus sabe que a partir daquele momento, o homem vai ficar com um entendimento do bem e do mal totalmente distorcido. Por isso é que ainda hoje, nós, infelizmente, chamamos mal àquilo que é bem, e nós olhamos e avaliamos aquilo que é bem e chamamos de mal, nós confundimos as coisas. Por isso é que quem é que avalia bem as coisas? É Deus. Deus é o único que realmente sabe as coisas, sabe distinguir do bem e do mal. Eu não sei quanto aos irmãos, eu já me enganei. Já houve coisas que eu via com maus olhos e eram boas coisas. E havia outras coisas que eu via com bons olhos e eram totalmente erradas, e nós confundimos e ficamos confusos. Então imaginem que é o ser humano ficar com esta ideia distorcida do bem e do mal para todo o sempre. Por isso é que Deus impediu. É como se Deus dissesse, para salvaguardar o ser humano de viver com este sentimento de julgar o próximo de uma maneira errada, eu não posso permitir que ele viva para sempre assim. Então nós entendemos que havia duas árvores e Adão comeu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esta é a primeira árvore que nós temos neste conto de 4 árvores. O primeiro ponto é este. Todos nós somos descendentes de Adão. Então nós comemos dessa árvore também. Então nós temos que perceber que o dilema que foi apresentado, e ouçam com atenção isto, o dilema que foi apresentado a Eva foi que a serpente chegou e disse assim, olha, o que é que Deus te disse sobre essa árvore? E ela disse, disse que nós não podíamos comer dessa árvore. E a serpente disse, será que é mesmo assim? Será que vocês iam mesmo morrer? Ao ouvir o dilema da serpente, algo brota dentro de Eva. É esta ideia de, eu sei que Deus disse, mas será que é mesmo verdade? Será que é mesmo assim? E em Eva brota o desejo de conhecer mais além daquilo que lhe foi dito. E eu escrevi assim, o desejo de saber algo é oposto, é antagónico ao desejo de confiar. Se eu preciso de saber tudo sobre alguém para poder confiar naquela pessoa, então eu não estou pronto para confiar. Se eu preciso de saber tudo relativamente a Deus, e tudo aquilo que Deus vai fazer no futuro, quando é que Ele vai fazer, é porque eu não estou pronto a confiar. Parece aquelas pessoas que quando te convidam para alguma coisa, tu tens que saber absolutamente tudo. Por exemplo, as pessoas que vieram cá pela primeira vez. Vieram aqui à igreja pela primeira vez. Ou no caso de... imagina do Rafael e a Sara. É a terceira vez. Eles vêm, né? Alguém nos convidou, principalmente o Rafael. Imagina que a Sara convidou o Rafael. Tens que ir lá à igreja, aquilo é correio, e tem lá gente boa. E o Rafael pensa assim, mas é o quê? É uma igreja? Como assim uma igreja? Mas tem lá um padre. Não é bem um padre. Então é o quê? É um pastor. E o que é que o pastor lá faz? Ele prega. Mas prega o quê? A Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre o quê? Sobre Deus. Mas que Deus? E quem é que vai? Se ele tiver a fazer essas perguntas todas,
Ele está a querer dizer que ele não confia totalmente na Sara e ele precisa de saber tudo relativamente àquilo que vai acontecer para se sentir seguro o suficiente para ir. Mas o nosso relacionamento com Deus não é base, não tem como base nós sabermos tudo relativamente a Deus, à Bíblia ou aquilo que Ele vai fazer. Nós temos que aprender o quê? A confiar. Se Ele diz que não é para fazer, nós não fazemos. Se Ele nos dá pistas em relação ao porquê que nós não fazemos, nós agradecemos. Mas nós confiamos. Eva não confiou. Ela quis testar. E um dos desafios para nós nesta manhã é confia em Deus. Deus não te vai explicar o trajeto todo. Às vezes Deus não te vai explicar o que é que está do outro lado da muralha, mas se tu confiares em Deus, quem sabe, do outro lado da muralha será algo muito mais agradável do que aquilo que tu estavas à espera. Tal como aconteceu com o Rafael que chegou aqui e está surpreendido. E ele está, realmente isto é incrível. Amém? Então nós temos esta primeira árvore, que é a árvore de Adão. E nós somos descendentes de Adão. Por isso é que nós também temos esta necessidade de perguntar tudo e perceber tudo. Na nossa fé não é assim. Nós não vamos entender tudo sobre aquilo que acontece na nossa vida. Nós não vamos entender o porquê de todas as coisas. Nós somos chamados a obedecer confiando. Eu não sei todas as coisas. Uma coisa eu sei. Ele ama-me profundamente. E Deus não está distraído em relação à minha vida, àquilo que eu preciso que Ele faça e que Ele seja continuamente. Mas há uma outra família, há uma outra árvore, que nós notamos que vem a partir de Adão. Nós todos somos descendentes de Adão. Então isto leva-me à segunda árvore, que é a árvore familiar. Nós temos uma árvore familiar, nós temos uma família. E isso tem o seu lado positivo, mas tem os seus lados desafiantes também. Então todos nós temos traços emocionais e biológicos da nossa família. E existem coisas que nos impedem de alcançar outras coisas para Deus devido à nossa árvore familiar. Nós temos maneiras de ver a vida que nós aprendemos ou com os nossos pais ou com quem nos educou e que a certa altura nós temos que repensar esses princípios, nós temos que repensar essa biografia genética e emocional que nós temos a partir da nossa família. Então nós não nos podemos alimentar a partir da árvore de Adão, que é uma árvore que provoca em nós o quê? Desconfiança. Eu preciso de entender tudo para confiar, eu preciso de tudo tem que ser previsível, eu tenho que entender todas as coisas para avançar em fé. Não, não, não. A árvore de Adão, se nós nos alimentamos dessa árvore, nós vamos andar sempre coxos, porque Deus não nos vai dar a explicação de tudo. Mas se nós alimentamos apenas também da árvore familiar, sabe o que é a árvore familiar? É quando, por exemplo, nós dizemos assim, mas eu sou assim, já o meu pai era assim. Nós não podemos ter essa mentalidade, mas a minha família sempre pensou assim. Nós sempre fomos assim. Não, não, não. Em Cristo nós não podemos ter essa mentalidade. Nós não podemos nos alimentar da árvore familiar. Tem os seus benefícios. Ouçam, se eu cresci numa boa família, com bons princípios, isso é incrível. Mas isso não é suficiente. Não é a minha família que vai determinar o meu destino. É a maneira como eu olho e para de qual árvore é que eu escolho me alimentar. Da árvore da desconfiança, de Adão, da árvore familiar. Mas então a pergunta estabelece como deixamos de nos alimentar da árvore de Adão e da árvore familiar. Destas duas árvores tão maçudas, né? Corpulentas que existem na nossa vida. Pois bem, a Bíblia diz assim por 1 Coríntios 15, 22. Diz, porquanto, assim como em Adão, imaginem que nós estamos a ler isto, mas nós lemos assim, porquanto, assim como, quando nos alimentamos da árvore em Adão, todos morrem, ou da árvore familiar, todos morrem, mas em Cristo, todos serão vivificados. Então, se numa árvore nós morremos, na árvore de Adão, nós morremos, nós perecemos, noutra árvore nós somos vivificados. Há uma outra árvore que nos traz vida. Se através de uma árvore de Adão muitos foram feitos pecadores, então por meio de outra árvore muitos serão feitos justos. Atos 5,30 diz assim, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Cristo, ao qual vós matastes. E aqui começa a surgir uma terceira árvore, suspendendo no madeiro.
Ou seja, a ideia é, Pedro está a dizer, vocês mataram Cristo e o penduraram no madeiro. E eu posso perguntar, mas madeiro não é necessariamente uma árvore? Mas não é totalmente correta. A tradução aqui que é que não é uma tradução tão feliz nesse sentido. Porque vejam o que é que diz em inglês. Aqueles que gostam de inglês, diz assim: The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew, or slain, and hanged on a tree. Para aqueles que gostam de inglês, tree é árvore. Então, quando diz madeiro em português, já a tradução em inglês diz que vós o pendurais numa árvore. E no grego, diz assim, vejam lá o grego, para aqueles que sabem ler grego. Eu dizia para as pessoas, vou para a igreja toda a falar grego. Então diz assim, Diakairi, não vou ler, mas basicamente diz a mesma coisa. E no final, quando diz zoon, quer dizer árvore. Então madeiro, no grego, quer dizer árvore. E Deuteronômio fala sobre esta ideia da árvore. Diz assim, se um homem, Antigo Testamento, culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto e suspenso numa árvore, e nós aqui entendemos que o que está a ser falado é profeticamente relativamente a quem? A Cristo. Porque ele foi pendurado o quê? No madeiro, numa árvore. No versículo 23 diz assim, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu irás sepultar naquele mesmo dia, pois o que for pendurado numa árvore está debaixo da maldição. Então nós chegamos a esta terceira árvore. Se nós temos a árvore da desconfiança de Adão, se nós temos a árvore da nossa família, está intrínseco, está dentro de nós, traz com eles alguns malefícios, alguma cosmovisão, uma maneira de pensar a vida, que às vezes pode não ser a mais correta. Como é que nós nos livramos dessas duas árvores? É porque temos uma terceira árvore, então. Amém. Então essa terceira árvore é a árvore do Calvário. E diz assim em Colossenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. É porque havia uma dívida que era fruto do quê? Da nossa árvore de Adão. Por todos nós pecamos. Então havia um escrito de dívida contra nós. Nós estávamos a dever alguma coisa a Deus. A nossa justiça, a nossa maneira de pensar a vida, por isso é que as pessoas dizem, mas aquela pessoa é tão boa pessoa. Sim, mas mesmo as melhores pessoas sem Cristo não conseguem alcançar o suficiente para pagar a dívida que têm relativamente a Deus. Então todo o ser humano quando nasce já tem uma dívida para com Deus. E essa dívida só é paga, não é na árvore de Adão, não é na árvore da nossa família, por melhor e mais incrível que a nossa família seja, há uma dívida que só é paga na árvore, na cruz do Calvário. E o que este texto está a dizer é que essa dívida que estava contra nós, essa dívida que existe, só é paga desta maneira. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era, essa dívida era-nos prejudicial, Cristo, na morte dele, removeu inteiramente, cravando o documento na cruz. É como se Deus pegasse literalmente, ou Cristo pegasse literalmente num documento. Imaginem isto. Existe um documento com todas as coisas erradas na minha vida. Imaginem que está escrito todos os teus erros, todos os teus maus pensamentos, todas as coisas que tu não conseguiste atingir, todo o teu pensamento que não era correto relativamente àquilo que era suposto. Às vezes tu ficaste em silêncio e devias ter dito alguma coisa. Às vezes tu disseste algo e devias ter ficado calado. As injustiças que tu viste e tu não foste a ajudar, seja o que for. Isso tudo estava num documento. Imagina isto. E Cristo, quando Ele é pregado na cruz, é como se Ele pegasse aquele documento e juntamente onde Ele está a levar com os pregos, Ele põe assim, Ele pensa assim: tudo o que era contra o Luís está aqui, é verdade, não é mentira, não são boatos ou murmurações, ninguém está a levantar um falso testemunho, não, realmente a Helena errou, realmente o Nuno errou, é verdade, vamos estar a fingir que não há erro na nossa vida. Essa dívida é real, não é uma dívida em potencial, não, há erro na nossa vida. Só que o que Cristo faz,
publicamente. E isto é uma das coisas que me apaixona. É que Cristo olha para a dívida do Mauro e diz assim, é uma dívida real. É. Não há aqui, é uma dívida real. Não vamos aqui andar a fingir que ele tem uma dívida. Mas essa dívida eu vou assumir e eu vou pagar. E eu vou pagar o alto preço. E toda a gente vai ver que a dívida que existe está a ser paga. Então cada gota de sangue de Cristo que é derramado na cruz é por conta de cada erro nosso que está a ser pago. E está a ser pago de forma pública na árvore do Calvário. E vejam só, ao pagar a nossa dívida, Ele não paga apenas a nossa dívida, mas o versículo a seguir é incrível, que diz o efeito do pagamento da nossa dívida. Ele não só paga a nossa dívida, que nós não merecemos isso. Pois quando alguém paga uma dívida minha, eu fico muito grato. Eu, por exemplo, claro que isto é mínimo, mas eu não sei quem era, mas lá em baixo alguém estava a pagar um café ou 2 cafés. E eu paguei o que tinha para pagar, um bolo e um café, e com o troco eu peguei e disse assim, não, deixa que eu pago o café deste irmão. Então eu paguei os 2 cafés do irmão. Aquela dívida era minha? Não, eu paguei 2 euros, uma coisa irrisória. Mas eu paguei uma dívida que não era minha. Aquele irmão, claramente, ficou grato. Ele pensa, o pastor Nuno pagou uma dívida que não lhe pertence. Agora imaginem que é uma dívida da nossa vida inteira. Uma dívida de uma vida inteira que é paga. Só isso seria suficiente. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que não só a nossa dívida foi saldada, ela foi totalmente descredibilizada do argumento que ela tinha na sua força. Não só isso, mas diz assim no versículo 15. Por causa disso. E derrotando todas as autoridades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfante dele na cruz. Não só ele paga a dívida, como por causa que ele paga a dívida, não há, ouçam, por favor, não há outra autoridade sobre a vida do cristão. O cristão que tem é a autoridade do próprio Deus. O próprio Deus, nas nossas circunstâncias, onde há problemas e circunstâncias que nos são adversas, é o próprio Deus que toma o lugar. Imaginem o que é o privilégio de eu poder dizer assim, as batalhas que são minhas, na verdade, não são mais minhas. O próprio Deus batalha por mim. O Criador do Universo dá-se ao trabalho de, nas minhas batalhas, é como, por exemplo, vou-vos contar. Quando eu era pequenino, eu sofria o que hoje se chama de bullying. Não assim muito, mas quando eu era assim pequenino, assim mais franzino, sempre foi assim mais pequenino, mais franzino. Então eu sofria um bocadinho assim de bullying. E eu lembro-me uma vez que alguém me empurrou e fizeram uma coisa qualquer, eu tinha umas calças brancas e eu caí na lama e fiquei cheio na casa todo sujo. E o meu irmão mais velho estava em casa. Ele já não morava em casa, mas dessa vez ele estava em casa. E ele pergunta assim, Nuno, o que é que aconteceu? E eu pensei assim, se eu digo a verdade, é uma humilhação. Quer dizer, me empurraram e começaram a gozar comigo. Já nem sei porquê. Mas também se eu não digo a verdade, quer dizer, é o meu irmão mais velho e tal. E eu disse, olha, houve um miúdo lá que ele às vezes implica comigo, mandou-me para o chão e eu sujei-me todo. E o meu irmão chegou perto de mim e disse assim, mas não era assim, alto e forte, um homem bonito, assim como eu. O que é que os irmãos sabiam? Então, ele chega, imagina, eu era miúdo, e ele chega e ele diz assim, e onde é que, tu sabes onde é que ele mora? Irmã Helena. Tá. Sabes onde é que ele mora? E eu, sei. Então vamos lá. E quando nós fomos à casa desse rapaz, ele disse assim, olha Nuno, vai lá tu e bate à porta. E ele foi. Eu fui, tá? E bati à porta. E aparece o pai do rapaz. E eu disse, sei lá como é que se chama o rapaz, o Bruno está em casa. Tá, pode chamá-lo. Posso. O puto chegou. E ele disse, o que é que tu queres, não sei o quê. E o meu irmão
Mas visualizem isto. O meu irmão, mais alto, ele afasta-me. Eu vou contar a história toda, não vamos censurar. Ele afasta-me e diz assim, baixa-se e diz assim, olha, Bruno, se tu alguma vez voltas a tocar no Nuno, que é o meu irmão, eu venho aqui, eu não vou utilizar as palavras todas que ele disse, mas ele disse assim, eu vou-te fazer um carinho a ti, não foi um carinho, mas isso é uma ameaça pesada. Eu vou-te fazer um carinho a ti. E depois ele levantou-se e disse assim, ao teu pai e a toda a vossa família. Então seria bom tu não fazeres isso e você, como pai, ajudar ele a não fazer isso. Estamos combinados? E olha, aquilo ficou assim um ambiente tão em silêncio. E ele diz assim, Nuno, agora vamos embora. E eu fui. Sabe o que acontece connosco? Quando alguém, uma circunstância, o próprio inimigo, nos fere, sabem que Deus toma isso como uma ofensa pessoal. Por isso é que quando Paulo está a perseguir a igreja, ele está a perseguir quem? Os cristãos. O próprio Cristo, quando aparece a Paulo, diz assim, Paulo, porquê é que tu me estás a perseguir a mim? É porque a ideia é, nós temos um Deus que nas nossas fraquezas, Ele nos afasta e Ele é que enfrenta as nossas batalhas. Por isso é como nós aprendemos nesta sexta-feira, nós devemos o quê? Resistir ao diabo. E o diabo faz o quê? Até o diabo, quando nós, em inglês diz stand your ground, quando nós ficamos firmes, porque nós sabemos que nós temos um irmão mais velho. E que ele diz a mesma coisa que o meu irmão disse. Este aqui não é para tu te meteres, porque ele serve a um Deus que é o seu Pai. Então este entendimento de que derrotando todas as autoridades foi o que aconteceu no mundo espiritual. O Júnior está aí. Bora para aqui fazer uma banda sonora boa, que isto tudo soa melhor quando está aqui alguém. Então, se nós nos alimentamos da árvore do Calvário, é porque nós entendemos que essa dívida foi saldada por nós, em nosso lugar. E nós temos que comer, hoje sobre o desafio e o convite, nós temos que comer da árvore do Calvário todos os dias. Só que também todos os dias nós temos uma tendência para trair essa árvore também. Eu escrevi uma coisa que eu gostava de partilhar que diz assim: tu podes até fazer chá das folhas de outras árvores, mas comer o fruto apenas deve ser da árvore do Calvário. Podes fazer chá das folhas da árvore da tua família. Se a tua família foi incrível, ainda bem, graças a Deus, nós honramos, apreciamos isso, celebramos isso. Mas é só fazer chá. Se tu comes só da árvore da tua família, tu não vais chegar longe espiritualmente. A maior herança que um pai, que uma mãe podem deixar para a sua família é a fé. É a fé que nós temos em Cristo. Porque nós temos a garantia que estamos a fazer o nosso trabalho e que se aquela pessoa um dia partir, ela parte para a eternidade, preparada para a eternidade. Então a árvore do Calvário produz um fruto que é um fruto excelente. Mas nós traímos essa árvore também. Judas traiu. Mas Pedro traiu também, quando ele negou Cristo. Quando ele nega Cristo, ele trai o fruto da árvore do Calvário. Agora vejam a diferença. É isto que eu também gostava de desafiar os irmãos. Judas teve remorsos e enforcou-se numa árvore. De forma vergonhosa. Ele não se arrependeu. Ele teve remorsos. Porque quem se arrepende restitui. O arrependimento traz restituição. Remorsos não. Judas tentou retribuir, devolveu as moedas com as quais ele traiu Cristo. Quando as moedas foram rejeitadas, ele disse: pronto, então não faço mais. Então isso é remorsos. Pedro traiu, ele arrependeu-se. Sabem como é que ele restituiu? Ele entregou a sua vida por amor ao Evangelho.
Ele restituiu o resto da vida dele. Portanto, quando nós de alguma forma falhamos esta árvore do Calvário, nós temos que reagir de forma diferente. Tem que haver arrependimento. Tal como num relacionamento. Quando se erra, tem que se restituir alguma coisa. Por isso é que nós compramos presentes, por isso é que nós somos carinhosos, por isso é que nós honramos, quando nós decepcionamos alguém, quando desiludimos. Agora, dizer que eu estou arrependido, mas eu não mudar o meu comportamento, eu estou a querer manipular a pessoa. Arrependimento sem restituição é manipulação. É só remorso. Tu estás-te a sentir mal, mas tu não queres fazer nada para retribuir. O cristão não deve fazer assim. Quando nós erramos, se nos arrependemos, nós queremos restituir. E por isso é que o louvor e a adoração que nós fazemos aqui é uma porta aberta para restituição. Que é, Senhor, é verdade, eu não estive bem durante a semana. Eu não tenho como te restituir grande coisa. Tu és o dono de toda a prata, todo o ouro. Tu és o Senhor do universo. Mas o mínimo que eu posso fazer é, nesta música, dizer que tu és digno. E eu vou dizer isso de coração. Porque eu errei, eu sei que eu errei. Então, Senhor, deixa-me restituir-te alguma coisa. Deixa-te restituir o fogo de vida que existe em mim. E por último, nós temos uma outra árvore. Que é a árvore da vida. Se nós temos a árvore de Adão, nós temos a árvore da nossa família, nós temos a árvore do Calvário, nós podemos comer dessa árvore, mas eventualmente, irmãos, eu emociono muito quando eu falo de algumas coisas, porque eu sei que esse dia vai chegar. Vai chegar um dia que nós vamos estar frente a frente com Deus. Vai haver um dia que nós vamos fechar os olhos e, quando abrirmos os olhos, essa é a nossa fé. Quando nós abrimos os olhos, nós vamos estar perante o Deus do universo. E Ele vai nos dar a oportunidade de comermos da árvore da vida. E teremos a vida eterna. Essa é a nossa fé. Por isso em Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. E vamos nos colocar aqui. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara à igreja do jubileu. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E há irmãos nossos que de alguma forma já estão a desfrutar desta vida eterna, da eterna idade. Então sempre que eu percebo que alguém está a fazer o luto de um irmão nosso, o que me dá certeza, o que me dá esta paz, é que eventualmente nós... Desculpem. Eventualmente, daqui diz ao vencedor, não é que nós tenhamos que vencer coisas. É porque nós confiamos naquele que faz de nós mais que vencedores. Nós somos vencedores por amor daquele que nos amou. Não é que eu faço. Eu sou um vencedor porque eu fiz tudo certo, eu falei tudo certo, eu pensei. Não é por causa disso. É porque eu sirvo a alguém que ele sim faz de mim mais que vencedor. Ele combateu por mim. Ele ganhou o prémio por mim. Eu não fiz nada e ele no final entregou o prémio. E disse assim: não, tu não fizeste grande coisa, mas eu combati, eu vivi uma vida irrepreensível, é o que nos diz. Eu vivi uma vida irrepreensível, eu morri e eu ressuscitei. E por causa disso eu posso te dar as chaves da vitória verdadeira. Amém. E só quem está com atenção à vida é que percebe
O descanso que existe em nós sabermos que quando nós partirmos, que era o que Paulo estava sempre a dizer, ouçam, não sejam como os demais, não sejam como os pagãos, como os gentios, que não têm esperança. Nós sabemos que quem parte, nós sabemos que eventualmente nós vamos estar com essas pessoas. Que segurança maravilhosa, que segurança poderosa e forte que nos dá. Então, da árvore da vida, nós terminamos em Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez andares em medo. Sabem, uma das coisas que Deus nos dá é coragem. Não é a ausência de medo. É coragem apesar do medo. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos. E por isso podemos clamar Abba, Pai. Pois o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito de que eu sou um filho de Deus. Então a árvore da vida, que nós ainda não podemos comer dessa árvore da vida, que está reservada para o final das nossas vidas, quando nós fecharmos os olhos e abrirmos de novo. Mas há uma outra promessa, e eu termino. Há outra árvore que está lá explícita em João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão, que são os falsos profetas, não é o diabo, o ladrão, é o que a Bíblia diz. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele foi contraponto. Mas ele diz, eu vim viver, morrer, ressuscitar. Eu vim para que tenhais o quê? Vida. E vida com abundância. Então há outro fruto que nós podemos provar hoje, que é uma vida com abundância. E esse é o desafio que eu gostava de deixar para cada um dos irmãos, que é, nós precisamos comer também desse fruto, dessa vida com abundância. E às vezes falta-nos. Não é que não tenhamos acesso à vida eterna, temos. A vida eterna é uma coisa que começa agora. Eu quero desfrutar da vida eterna. Eu quero comer desse fruto. É ou não, irmão Zeca? Amém. Comer desse fruto da vida com abundância. Deixando o passado aonde? Lá no passado. E começando a viver agora. Só vos convidar a ficarmos de pé juntos.